O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos que estão na casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus prezados irmãos, caros internautas, para quem lembra da semana passada, nós rezávamos e meditávamos as bem-aventuranças. Você é feliz? Lembra da semana passada que fazíamos essa questão, essa pergunta? E buscávamos mostrar o caminho da felicidade através das bem-aventuranças, que são chamadas, na verdade, esse momento na vida de Cristo, teologicamente chamamos de Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha não se restringe às bem-aventuranças. Ele continua, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus ali, né? Esses capítulos que se fazem, é como várias ordens, orientações, novas orientações do próprio Cristo. E falávamos semana passada que Jesus estava na montanha, assim como Moisés também estava na montanha e recebeu os 10 mandamentos. Agora de novo na montanha, Jesus fala a nova lei, revela um novo momento. Montanha, pedra, pedra, Pedro, Pedro, igreja. Então, nós estamos na montanha. Ao vir à igreja, saímos da planície de nossas vidas e vamos ao encontro do alto, do próprio Deus. E aqui Ele revela as Escrituras e parte o pão para nós. E a continuidade, ou seja, estamos na montanha. E Jesus fala da felicidade, da bem-aventurança, dos pobres em espírito, dos que são misericordiosos. E logo em seguida vem dizer: olha, quando vocês descerem desta montanha, voltarem para a realidade de vocês, não se esqueçam, porque a partir de hoje vocês são sal da terra e luz do mundo. Este evangelho também muito conhecido por nós, talvez vou chover no molhado, né? Aquilo que nós já estamos carecas de saber. O que Jesus quer dizer com isto? O que significa ser sal e o que significa ser luz? Qual é a aplicabilidade disso? Vamos então pegar o elemento sal. Não sou químico, não sou nada, sou simples um ser humano e que busca ver a palavra de Deus e tenta entender alguma coisa. Sal. Vou colocar para nós aqui três lugares, ou três sentidos do próprio sal. O primeiro, muito conhecido de nós todos, o sal tempera. O sal dá tempero ao alimento. E uma coisa que eu acho tão bonita do sal, que o fato dele temperar, ele na medida certa revela não a si próprio, mas aquele que lhe tempera. Se eu coloco o sal no arroz, ele vai ter gosto de arroz. Se eu coloco no tomate, vai ter gosto de tomate, e assim em qualquer outro lugar.
O sal, na medida certa, ele traz à tona aquilo que aquele elemento está escondido. O tomate, a gente come sem sal, faz bem, é bom. O arroz e assim outras comidas, podemos comer, dá a nós nutrientes, mas não tem o sabor. O sal, ele traz à tona aquilo que às vezes estava escondido dentro dele, e ele mesmo ele desaparece. Amados irmãos, Jesus está nos pedindo que nós, como cristãos, somos chamados a dar tempero ao mundo. O mundo sem o cristianismo, ele vive como viveu séculos e séculos antes, só que é um mundo sem sal, sem tempero. Quer queira ou não, o cristianismo é o tempero do mundo. Que podem haver outros condimentos, outros temperos, mas nada se compara ao sal, e nada se compara ao cristianismo. O cristão, e como o sal, ele deve se misturar. Sal sozinho, ele não tem, ele não é nutriente, não consegue ficar comendo, sozinho por si só. O cristão que se isola, perde o seu sentido. O cristão só tem sentido misturado, tudo junto e misturado. Estamos no mundo misturado, mas somos o que? A nossa missão é de dar esse tempero, realçar. Me desculpa, eu vou ler aqui hoje um trecho. Já falei várias vezes sobre esse texto, mas eu gostaria de citá-lo, ipsis litteris. É um texto do segundo século, 120, 130 no máximo. Olha que estamos no ano 2017. Esse texto é tirado, não sabemos o autor, chamado da Carta a Diogneto. Não é X-Men, não é nada disso, né? Wolverine, é Carta a Diogneto. E olha, ele é do estilo de apologético, ele vai fazer uma apologia ao cristianismo. E olha o que ele fala, o que é o cristão no mundo. Os cristãos de fato não se distinguem dos outros homens, nem por sua terra, nem por língua ou costumes. Com efeito, os cristãos não moram em cidades próprias, nem falam língua estranha, nem têm algum modo especial de viver. Sua doutrina não foi inventada por eles. Os cristãos vivem em cidades gregas e bárbaras, conforme a sorte de cada um, e adaptando-se aos costumes do lugar, quanto à roupa, ao alimento e ao resto, testemunham um modo de vida social admirável e sem dúvida paradoxal. Continua, os cristãos vivem na sua pátria, mas como forasteiros, participam de tudo como os cristãos e suportam tudo como estrangeiros. Toda pátria estrangeira é pátria deles, e cada pátria é estrangeira. Casam-se como todos e geram filhos, mas não abandonam os recém-nascidos. Estão na carne, mas não vivem segundo a carne. Moram na terra, mas têm sua cidadania no céu. Obedecem às leis estabelecidas, mas com sua vida ultrapassam as leis. E a frase-chave deste livro é, em poucas palavras: assim como a alma está no corpo, assim os cristãos estão no mundo. Se tira a alma do corpo, o corpo perece. Se tira o cristianismo e o cristão do mundo, o mundo se perde. É verdade que houve cristãos e há cristãos que deveriam temperar o mundo e não conseguiram, estragaram. Mas isso não estraga a essência do que é o cristianismo.
podem querer acabar e nunca irão, mas o que dá tempero, nós vemos a nossa sociedade, a nossa humanidade, de 2000 anos para cá, como mudou. Tem pecados dos cristãos? Muitos, mas muito maior foi o tempero, a graça que Deus deu através do seu Espírito pelos cristãos. Sua missão é de ser tempero. Quantas pessoas estão aí secas, como diz o Papa Francisco, cara de vinagre, azedas, gente sem tempero. Por quê? Se afastou do tempero, que é o próprio Cristo. Vinagre por si só, ele é um tempero também, mas não dá para você tomar. Segundo sentido do sal, o sal, ele conserva. Nós sabemos muito bem, antes da nossa eletricidade, as pessoas usavam sal na carne, na comida, para poder conservar. Ainda hoje, você quando vai para a areia da praia, leva lá seu isoporzinho, né, ou no churrasco, coloca o gelo, e em cima do gelo coloca o quê? Sal. Para quê? Para que o gelo não se deteriore rapidamente. O poder do sal é de conservar, ou seja, fazer com que o alimento não se corrompa. Assim, qual é a missão do cristão? Conservar e não permitir que o mundo se corrompa. Ai, 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 ai. Aí a gente entra num problema muito sério. O que a gente mais tem visto aí é o quê? Corrupção. O que está errado? Depende de quem? Depende de quem? Do sal. E quem é o sal? Quem? Quem é o sal? Não tem nós. Para com esse negócio de nós. Não assuma o que é seu, do outro não. Sabe, eles vão dizer nós, nós. Só que na hora H, mesmo quem pega o boi pelo chifre é um só, tá? Faz o filho, o casal, mas ó, o filho é seu, tá? É sempre assim. O nós na hora absorve o meu eu. Se o mundo está corrupto, se o nosso Brasil está corrupto, é porque os cristãos se corromperam, a começar de você, a começar por mim. Porque a nossa missão é de conservar. E estamos conservando o quê? Os filhos mal em casa conseguem conservar na família, o casal não consegue conservar um filho dentro de casa, não consegue conservar ali os preceitos, a palavra. Como é que eu vou querer criticar aqueles que estão lá em cima, se na minha instância interna eu não consigo conservar os bons costumes? É fácil culpar lá fora, que tem os seus erros, que tem as suas atribuições, que devemos reivindicar, mas esquecemos que a principal missão nossa é de conservar aquilo que Deus nos deu. Não sei se você já percebeu, quando a gente faz batismo na igreja católica, batismo de criança, a criança quando é batizada, logo em seguida, a mãe recebe um pouquinho de sal e coloca na boquinha da criança. A criança faz cara feia e tal, né? Mas para quê? Para simbolizar que a criança possa crescer conservando aquilo que ela acabou de receber, o Espírito Santo, o batismo. Só que o problema é que isso vai se perdendo. Isso é missão de quem? Nossa! Na sua realidade onde você vive, é o seu papel de conservar os bons costumes, a ética, o valor, o amor. Conservar nas nossas conversações, nossas falas, nossa conversa. Quanta podridão na nossa boca. Nossa não, de vocês. Quanto xingamento, quanta maldição, quanto diz que me disse. E o que estou conservando? Como é que pode um país que 90% da população se diz cristã e vive essa infinita corrupção? Porque isso não é só no meio político. Lá reflete aquilo que é uma prática da nossa realidade. E Jesus vem nos dizer, ao descer da montanha, é o nosso papel de conservar. É essa a nossa missão. Terceiro sentido do sal, que esse eu descobri hoje.
No mundo bíblico, quando se fazia as alianças do Antigo Testamento, Davi e Salomão, eles faziam um pacto, uma aliança. Quando se fazia essa aliança, ela era feita com um alimento com sal. E aí se diz, esse é um pacto de sal. Pacto de sal é para dizer que esse pacto é para sempre. Nós fizemos essa aliança para sempre. Assim nós cristãos somos chamados, como o próprio Cristo, por sermos sal da terra, a proclamar esta aliança para sempre de Deus com a humanidade. Muita gente esqueceu dessa aliança, muita gente está fora dessa aliança e acha que ela não existe. Pelo contrário, nós como cristãos temos que anunciar. Por isso, nós temperamos, conservamos, evitando a corrupção e ao mesmo tempo proclamamos. Essa é a nossa missão. Ser cristão, meus irmãos, não é só vir na igreja, na missa. Ser cristão é um modo de viver, é uma vida diferente. O que difere ao olhar para você e para olhar para alguém que não é cristão? O que difere você num trabalho e outra pessoa que não é cristã no mesmo trabalho? Qual é a diferença? Se eu não for a diferença neste mundo, não sirvo para viver, ou não sirvo para ser cristão. Posso ser qualquer outra coisa, mas a nossa missão é de modificar, de dar gosto e sabor. Nós estamos acostumando a comer comida sem sal. Nós estamos acostumando, tanto é que no Espírito Santo se tira o sal das mesas dos bares, né? Para evitar todo o problema de saúde. Então, mas nós estamos acostumando com comida de hospital. Nós estamos acostumando com um mundo assim, anêmico. Estamos acostumando com o mal. E nós cristãos não podemos jamais, como sal, temos um papel fundamental de temperar. Segundo elemento do evangelho de hoje, Jesus fala que nós somos luz do mundo. Ao contrário do sal, que se mistura nos alimentos, o sal some, a luz não. A luz não se mistura, a luz mostra, revela, mas a luz, ela não se mistura no alimento. Assim, o que quer dizer Jesus? Nós como cristãos, estamos misturados no mundo, não vivemos isolado, não pode se isolar. Para com essa ideia. Tem gente que se diz cristã e se isola de tudo, não come, não bebe, não faz nada, se isola e vive num mundo, num gueto. Isso não é ser cristão não, gente. Tem cristão que foge das coisas, foge do mundo como se o capeta lá tivesse e ele estivesse no céu. Para com isso. Somos chamados a estar mergulhados, mas não somos. Nós enaltecemos o valor das coisas e ao mesmo tempo nós iluminamos. Nosso papel é de luz. O que a luz faz? Se não fosse a luz, amados irmãos, nós estaremos aqui tateando, andando devagar, porque não sabíamos. Se não fosse a luz, nós estaríamos ainda muito lá atrás. É graças à luz que nós podemos subir, andar, correr. Só que essa luz é mais do que a luz do sol, mais do que a eletricidade. Essa luz é Cristo. Antes de Jesus Cristo, o mundo tateava, os filósofos tentavam articular algumas coisas, eram inteligentes os gregos e os babilônicos, mas lhes faltava algo, a luz eterna. E nós como cristãos somos essa luz, que o ser humano pós-moderno, ou talvez na modernidade, quis dizer que ele sim, entramos na era da luz. O iluminismo veio buscar o quê? Fazer com que o ser humano saísse das trevas da religião e entrasse na luz da inteligência, do raciocínio. Só que esqueceram que a luz, eles se acharam cada vez mais como a luz própria. Nós como cristãos, embora sejamos luz, mas não somos a luz principal. Nós não somos o sol. Nós somos
como a lua. Nós simplesmente refletimos a luz que vem dele. Ninguém consegue olhar para o sol. A luz demais cega. Como o sal demais se torna intragável. Agora nós temos que encontrar a medida certa, que é ser sal na medida certa e iluminar. Uma coisa interessante que diz o Evangelho: se o sal se tornar insosso, com o que salgaremos? Todo ano eu me pergunto sobre isso. Como que o sal perde o sabor? Por favor, quem é químico, me ensina. Como que o sal perde o sabor? Hoje eu descobri um jeito, não por mim mesmo, me ensinaram. Um mestre, um doutor lá na Itália. Sal, ele perde, é fácil, que a luz se apaga, é fácil ver, apagar. Agora o sal perder o sabor. O sal perde o sabor quando você mistura na açúcar. Quando você coloca o sal no açúcar, ele perde, com o passar do tempo, sua propriedade e a sua capacidade. E o que significa isso na nossa vida? Sal misturar com açúcar. Muito simples. Açúcar é doce, doce é mel, mel é leve, é mais saboroso, é mais gostoso. Ah não, isso aqui não. Ah, isso é muito pesado. Não, vamos fazer uma religião um pouco mais leve, mais adocicada. Isso não pode, essa coisa não pode não. Eu vou relativizando, vou tornando doce, suavizando aquilo que para Deus é certo, é direto. E ali eu vou colocando açúcar, vou adocicando naquilo que o Senhor fala como faca afiada ao nosso coração. Levo uma vida de cristão adocicada, ou posso ter a minha vida com a luz um pouco apagada. Amados irmãos, não vamos nos contentar com este mundo, mas nós temos que transformá-lo, transformar com a nossa luz. E antes de fechar aqui, a leitura primeira nos mostra isso. Como é que ilumina o mundo? Reparte o pão com o faminto, acolhe em casa os pobres e peregrinos. Quando encontrares um nu, cobre-o, não despreze tua carne. Então brilhará a tua luz como a aurora, e tua saúde há de recuperar mais depressa. Então invocará o Senhor, Ele te atenderá. Pedirá socorro, Ele vai dizer: eis-me aqui. Como é que você quer pedir alguma coisa a Deus se você vive nas trevas? A sua luz tem que brilhar. De que maneira? Se deixarem hábitos autoritários, linguagem maldosa, se acolheres de coração aberto e indigente, prestarem todo socorro ao necessitado, nascerá nas trevas a tua luz, e tua vida obscura será como o meio-dia. É através de nossas boas obras. Cristãos, vamos nos despertar. Não se conforme com o mundo, com a escuridão, com a vida sem sal e sem gosto. Vamos mudar a partir da realidade em que nós vivemos, dar tempero, dar sabor à vida. A vida é muito mais. Podem atar isso, podem nos perseguir, e se nos perseguirem, que se dane, porque nós estamos aqui de passagem. Os que ficam agarrados ao mundo terreno se prendem a eles e acham que são eternos. A eternidade não está nesta terra. Nós somos estrangeiros nessa terra, estamos aqui de passagem, e como passagem, como um cometa, viemos para iluminar. Se minha vida não iluminar a vida daqueles que estão próximos de mim, e não temperar, pode me tirar minha vida hoje, pode me chamar, porque eu prefiro ser um luzeiro do que ser uma lanterna que brilha para mim próprio, ou somente a mim. Não, se na minha vida não modificar os que estiverem próximo de mim, não vale a pena viver. Viver para os bens terrenos não completa. Agora, quando nós descobrimos o que é a comida saborosa, o sabor da vida, é uma outra coisa. Que você, cada um de nós, possa descobrir essa verdade, essa realidade, e transformar. Um pouquinho de cada um transforma o mundo. Só peço isto,
Não se conforme com este mundo. Ao descer da montanha, grave isto, viva, você é sal, você é luz. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.